Aspectos como produtividade, sabor, cor ou tamanho dos frutos são importantes para a produção, mas no melhoramento, unir esses aspectos a características agronômicas ideais, como adaptação ao solo e ao clima e resistência a doenças, nem sempre é fácil. A enxertia permite que o produtor junte duas variedades em uma planta só. A de cima garante a produção, e a de baixo é o alicerce que estabelece a relação com o solo. É uma espécie de cirurgia, só que nas plantas. A variedade utilizada para o enraizamento é chamada de porta-enxerto, e a outra, que dá os frutos, é conhecida como cultivar copa. A técnica não é nenhuma novidade para o produtor. No Brasil, por exemplo, é realizada desde o século XIX. A novidade está no início do processo. O comum no ser humano, por exemplo, são 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz e uma boca. Mas é a genética que cada um recebe do pai e da mãe que fazem com que isso seja diferente de pessoa para pessoa, como o tamanho do nariz ou a cor dos olhos. Com as plantas, se multiplicadas por semente, é a mesma coisa. Só que enquanto em animais e humanos essa variabilidade é importante, na produção agrícola a padronização pode ser mais útil e necessária. Por isso, os pesquisadores têm trabalhado com a clonagem por estacas herbáceas para realizar a enxertia com prunos, gênero que engloba ameixeiras, cerejeiras, pessegueiros, damasqueiros e amendoeiras. A técnica, bastante comum em macieiras e videiras, dá mais controle sobre o processo de multiplicação se comparada às enxertias convencionais, já que a utilização de um clone na base garante a preservação da identidade também nas raízes da planta, de forma idêntica à planta original. Assim, o produtor terá a opção de utilizar material selecionado para construir o alicerce do seu pomar, para que ele seja mais produtivo e duradouro. E o processo é bem simples, basta pegar um galho da planta, fazer ele brotar e pronto, você tem um clone nas mãos. Então aqui nós temos um ramo preparado para fornecer estacas herbáceas. Então vejam, um ramo com um diâmetro aproximadamente de um lápis, 10 milímetros, 12 milímetros. Você então prepara estacas com 12 a 15 centímetros de comprimento, corta em forma de bisel aqui em cima. Você tem então aqui uma estaca herbácea. Você elimina as folhas do terço basal, você elimina completamente essas folhas. As estacas garantem o padrão para que as pesquisas com enxertia não tenham variação nos resultados. Bom, aqui nas condições do sul do Brasil, os meses que nós normalmente realizamos a estaquia herbácea de prunos é em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Depois do preparo das estacas, é necessário que elas vão o mais rápido possível para a próxima fase, a câmara de nebulização. Lá há um sistema que cria uma espécie de chuva com finas gotículas de água. E essa condição é essencial para que as folhas permaneçam verdes, permaneçam aderidas à estaca, ao ramo original, e continuem o processo fotossintético. Esse processo garante que a planta enraize adequadamente para que possa ser usada posteriormente como porta-enxerto, mas alguns cuidados são necessários para que tudo dê certo. É fundamental nós utilizarmos uma solução hidroalcoólica de ácido indolbutírico. Sem essa solução, nós temos índices de enraizamento muito baixos. Para adquirir a solução, basta diluir 2 gramas de ácido indolbutírico em pó em meio litro de álcool. Quando estiver tudo misturado, adicione meio litro de água. O ácido pode ser encontrado em lojas especializadas de produtos de laboratório. Aqui então nós colocamos o ácido indolbutírico num becker com aproximadamente de 2 a 3 centímetros de altura e realizamos então a imersão rápida, ou seja, por 5 segundos dessas estacas nesse ácido. O próximo passo é acondicionar as estacas
em caixas, né, ou em bancadas, contendo a vermiculita. A vermiculita é o substrato indicado para o enraizamento por reter água e ar, fundamentais para a planta. Então nós procuramos colocar as estacas a aproximadamente 3 a 4 centímetros dentro do leito de enraizamento, um distanciamento entre si de aproximadamente 3 centímetros. Procuramos evitar que a base das estacas encoste no fundo do recipiente. Após 30 dias de nebulização, a frequência com que as gotículas caem nas plantas pode começar a ser diminuída gradualmente. Aumentando aí os períodos de desligamento do sistema para 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. E a partir dos 50 dias, então, nós podemos fechar completamente o sistema de nebulização intermitente. É importante, então, que essas estacas comecem a se acostumar com a falta de água. Quando as estacas já estiverem enraizadas, você poderá observar que algumas delas estão em ótimo estado e que outras morreram. O pesquisador ressalta que é perfeitamente normal algumas das estacas não aderirem ao enraizamento, que isso pode ocorrer por diversos motivos, como fungos, por exemplo. A planta também morre se as folhas da estaca caírem antes do enraizamento. É extremamente importante que nós realizamos uma classificação visual da qualidade dessas raízes. Essa, por exemplo, está com a raiz bem desenvolvida, está em ótimo estado para o transplantio. Já essa outra tem poucas raízes e provavelmente não vai conseguir se desenvolver na fase seguinte. Portanto, o pesquisador recomenda que seja descartada. A próxima etapa consiste em transplantar as estacas para citropotes, como esses que você vê no vídeo. Dentro deles, é necessário um substrato à base de casca de pinos. Antes de colocar no recipiente, o pesquisador sugere que os excessos de raiz sejam cortados. A estaca enraizada ela não pode ter tanto estresse. Para evitar esses possíveis problemas, o importante é que a planta não fique exposta diretamente ao sol, por exemplo, e que seja adequadamente irrigada. Esse é o segredo. Após a planta atingir o tamanho adequado, o que significa em torno de 10 meses aqui no sul, já é a época de enxertia. E o resto do processo segue da forma tradicional. O enxertador corta um pedaço da planta, enxerta outra e veda para que cultivar copa se fixe no porta-enxerto. O pesquisador ainda destaca algumas vantagens de se fazer enxertia com estacas clonadas em locais como esse. Ou seja, você consegue concentrar o maior número de mudas, né? Você tem a possibilidade de proteger esse ambiente, seja com telas, seja com plástico. Além disso, os agricultores não precisam se abaixar para fazer o processo, já que conseguem fazer tudo em cima das bancadas. Depois de aproximadamente 6 meses, a planta já pode ir para o campo normalmente. Se apresentar muitas radicelas, como essa daí, ela tem mais chances ainda de se desenvolver. A planta também pode ser comercializada, já no citropote mesmo. Mas nem todo mundo vai conseguir diferenciar uma planta com porta-enxerto clonal de uma planta com porta-enxerto propagado por semente. Então, aí vai a dica do pesquisador. Então, nesse caso aqui, nós temos 2 pontos importantes. O primeiro deles é aqui embaixo, né, que mostra a estaca original e a brotação que sai dessa estaca original. É feita a enxertia e a partir daqui então nós temos a copa. Então nós temos esses 2 pontos importantes que mostram que nós temos aqui um porta-enxerto clonal. Numa muda em que o porta-enxerto não é clonal, essa primeira inclinação aqui você não tem. Então você tem uma planta reta aqui e você tem apenas essa inclinação, esse pequeno canto aqui, né? O pesquisador ainda lembra que para ter sucesso na enxertia, os cuidados com a planta matriz das estacas e a estrutura são primordiais e indispensáveis. Então, com um conjunto de todos esses passos, de todos esses cuidados, é extremamente possível e viável produzirmos estacas enraizadas do gênero Prunus.
Nós temos obtidos aqui na Embrapa Clima Temperado índices superiores a 80%. A expectativa dos pesquisadores é lançar uma cultivar de porta-enxerto de pessegueiro adaptado aos principais tipos de solo e clima do sul do Brasil, que poderá garantir aos produtores e viveiristas que as plantas sejam mais homogêneas, produtivas e que tenham vida mais duradoura.